Salve Deus, meus irmãos. Salve A partir desse instante, nós estamos numa live nova, com mais 3 convidados aqui. Vocês já estão vendo aí na tela: mestre Zilson, adjunto Carlo, mestre Carlos, adjunto Nerano, mestre Valteilton, adjunto Aleso. E estamos aqui pedindo a Deus que nos dê a intuição divina para levar uma mensagem até o coração de vocês. Que esse dia possa ser um dia especial, que o nosso Pai Seta Branca, os nossos mentores possam nos intuir para realizarmos este grandioso trabalho. Salve Deus. Mestre Carlos, Salve Deus. Por favor, faça uma prece aí para abrir este nosso trabalho em Cristo Jesus. Salve Deus. Ficar de pé, todo mundo, para a gente poder abrir o trabalho. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Salve Deus. Nessa hora precisa, possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela feliz oportunidade de estarmos juntos nesse momento espiritual, deste encontro em Cristo Jesus. Jesus, tu disseste que quando 2 ou mais pessoas se reunissem em teu santo nome, aí estarias presente em espírito e verdade. Aqui se encontram os teus filhos, jaguares medianeiros entre o céu e a terra, pedindo a permissão para a abertura desse nosso encontro no dia de hoje. Salve Deus, boa sorte a todos, que possamos estar conectados com a espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Salve Deus, que a força bendita Salve Deus. dos grandes iniciados possa nos envolver nesta aula. Eu gostaria de iniciar com uma mensagem da nossa mãe, Thaís 28, pedindo que ela possa nos intuir, e depois eu passaria a palavra a cada um dos senhores. Mais uma vez, pedindo desculpas, se porventura acontecer algumas falhas aqui, que é um pouquinho normal, em função da gente também estar aprendendo, né? Então, vamos ver aqui. Salve Deus. Meus filhos, já que a nossa responsabilidade está tão grande, eu quero explicar a vocês o que nós estamos fazendo aqui. Salve Deus. Vocês devem já estar esclarecidos que nós, como espíritos encarnados nesta era, já rodamos todo este universo físico. O médium que mais se afina comigo, bem claro, são os espíritos que vieram desse espaço, que viveram uma vida intensa e é realmente, em nome do nosso Jesus Cristo, um espartano. É um espírito de força. É um espírito cheio de esperança. É um povo que não tem medo, que não tem falsos preconceitos. É um povo que não tem superstição. Nós estamos vivendo um espírito espartano. Um espírito que luta a bem e que vive, como eu digo a vocês sempre, quebrando lanças, sempre em benefício de alguém. Somos espíritos que nos prejudicamos para beneficiar os outros. Essa vida intensa
vivemos essa experiência de Esparta é que vai socorrer o mundo desesperado que vem bater nas nossas portas. Quando vivíamos em outras encarnações, tentando nos evoluir, fizemos muitos inimigos, mas fizemos também muitos amigos. Então, meus filhos, esses espíritos que se dizem nossos inimigos, espíritos em pior condições, nós estamos aqui esperando esses espíritos se acrisolarem no ódio, estão atuando em enfermidades, estão atuando de toda maneira, e nós estamos aqui para receber. Essa encarnação nossa é reflexo de outras vidas, e principalmente a ilha de Esparta. Então, meus filhos, nós temos que ser muito verdadeiro. Nós temos que ser muito verdadeiro. Somente a verdade, porque dentro de nós, os nossos inimigos, aqueles que se dizem nossos inimigos, estão dentro de nós. E não adianta a gente querer esconder, mostrar que somos isso ou somos aquilo, porque dentro de nós está o Espírito. Muitas vezes fazendo daquelas nossas vítimas. Uma vítima nossa está dentro de nós, que nós chamamos elite. E que estamos preparando todo esse exército, todo esse povo, para defender esses espíritos. E para isso, é que eu confio inteiramente no doutrinador. Sabe Deus. Salve Deus, meus irmãos. Deixamos Salve uma Deus. mensagem maravilhosa da nossa mãe com a Thaís 108, trazendo para nós alguns temas importantes. Eu queria falar um pouquinho, né? Depois eu vou passar a bola para os meus companheiros que estão aí. Vocês estão vendo aí que meu nome aí está bem errado, né? Esse é o aprendizado nosso. Bom, uma das coisas maravilhosas dessa mensagem é ela falar que esses espíritos iriam atuar nas enfermidades. E nós estamos vivendo intensamente isso. Mas ela finaliza também falando que ela confia inteiramente no doutrinador. Então, sendo assim, eu queria passar a para o mestre Carlos. Mestre Carlos também começar com o Carlos, deixando aí a sua mensagem para todo esse povo. E se quiser usar também essa intuição maravilhosa da nossa mãe para deixar a sua mensagem, será bem-vindo. Boa sorte, mestre Carlos, adjunto Nerano, que também faz parte desse nosso trabalho. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, Salve Deus. mestres, povo bendito, e com a Thaís 108, povo bendito de Deus. Vivemos hoje, talvez, uma excelente oportunidade de nos espiritualizarmos. Pela primeira vez, estamos vendo que não tem o ouro, nem tem a prata. Estamos observando que só o amor e a fé irão conseguir remover todos os obstáculos do caminho
que nós estamos passando. O Brasil, ele é muito grande. E dentro do Brasil, nós temos vários estados com situações distintas. Aqui em Pernambuco, nós estamos já respeitando as leis, como nos foi deixada por 4.108. Nós estamos trabalhando, desenvolvendo o tempo no nosso íntimo. A grande oportunidade dessa reconstrução espiritual, olhando dentro de você e procurando gerar as transformações necessárias em você, para que realmente você, se encontrando consigo mesmo, não tenha tempo de olhar os defeitos do seu vizinho. Assim disse nossa mãe clarividente, e sabemos que estamos evoluindo quando não temos direito de olhar os defeitos do nosso vizinho. Nesse mundo espartano que nós viemos, como disse nossa mãe clarividente, muitos ainda acham que devemos ser aqueles guerreiros sanguinários. Não. A experiência do espartano, essa daí é a que nós temos na nova era. Nós estivemos juntos com o Pai Seta Branca. E há 2.400 anos atrás, ele foi convocado por nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua vez, Jesus nos convocou. E nós estamos aqui, trabalhando na lei do amor, da humildade e da tolerância, no tripé, deixado como base da doutrina do amanhecer. Jesus, que é nosso guia, que é o nosso mentor, a quem nossa mãe clarividente entregou os seus olhos, a sua vida. E nós, meus irmãos, encerramos essa postagem tão feliz que foi colocada pelo adjunto adjuvano, nossa mãe clarividente, quando ela diz ao final: eu confio no doutrinador. Então, meus irmãos, é nessa jornada espiritual que nós precisamos continuar trabalhando incessantemente. Temos que ter muito cuidado com a fé cega, com o fanatismo. Precisamos ter consciência do nosso trabalho, da nossa missão e do nosso sacerdócio. Se puder aqui orientar, eu digo, o melhor remédio neste momento é o isolamento social. Todos nós somos preciosos para a Pai Seta Branca. E precisamos, portanto, meus irmãos, nos cuidar neste momento. Não se preocupem se o templo está fechado. Se preocupe em que você está desenvolvendo o templo dentro de você. Salve Deus, meus irmãos. Boa noite. Estamos aqui dando continuidade a esse trabalho. Muito bom, Carlos. Salve Deus. Mestre Zilson, deixe sua mensagem aí para nós também, meu irmão. Salve Deus. Salve Deus, meus mestres. Aqui em Pernambuco, nós estamos atendendo o decreto do governador, que determina que impede aglomerações com mais de 10 pessoas. Pernambuco hoje, exatamente hoje, é o terceiro estado com mais mortes. Então, nós estamos respeitando esse decreto. Eu tenho dito ao corpo mediúnico, se hoje nós não podemos estar dentro do templo, nós temos que ter o templo dentro de nós. Então, nós devemos entender que nós podemos vibrar, nós podemos estar juntos através do nosso pensamento,
Quantas vezes o médium poderia ir ao templo e não foi? O templo estava lá, o templo estava sempre aberto. Muitas vezes nós menosprezamos a nossa capacidade de vibrar, de curar usando o nosso pensamento, a nossa fé e o nosso amor. Essa é a nossa oportunidade. Nós temos a oportunidade agora de usar o nosso pensamento, de vibrar pelos nossos irmãos, de realmente nos unirmos nesta corrente de amor, nesta corrente poderosa. Muitas vezes esquecíamos os horários, 12 horas, 15 horas, 20 horas. Agora não, agora nós vemos os médios realmente integrados, vibrando em conjunto, vibrando pelos seus irmãos, respeitando esses horários e acreditando que eles podem curar usando o seu pensamento. Mesmo à distância, mesmo sem estarmos dentro do nosso tempo, nós podemos usar o nosso pensamento. É hora da gente acreditar que a gente pode curar, que a gente pode fazer a diferença. Nós podemos vibrar pelos nossos irmãos, nós podemos vibrar por nós mesmos, nós podemos vibrar pelos nossos governantes, nós podemos vibrar para que possamos ajudar a espiritualidade a desintegrar as ondas negras de medo, de tristeza, de rancor e ajudar os nossos irmãos a passarem por esse momento de um modo mais fácil. Então, como o mestre Carlos Magno falou, realmente nós temos que manter esse isolamento. Aqui no nosso estado, nós atendemos um decreto que proíbe a aglomeração com mais de 10 pessoas. Mas, então, nós temos que unir e, como eu já falei, trazer o templo para dentro de nós. A gente tem que acreditar que a gente vibrando, mentalizando, a gente pode curar. A gente pode contribuir para que essas falanges luminosas de Jesus, essas falanges luminosas de Prata Branca, ajudem a todos nós. E, no devido tempo, quando voltarmos para o nosso tempo, para os nossos tempos, nós vamos trabalhar com mais amor, nós vamos trabalhar com mais consciência, nós vamos valorizar mais aqueles momentos que nós tivermos na lei de auxílio. Muitas vezes, deixamos de valorizar. Muitas vezes, tivemos oportunidade e, possivelmente, não valorizamos. Agora, nós vamos sair desta crise valorizando muito mais, dando muito mais valor à oportunidade que o Pai de Prata Branca nos deu, de trabalhar na lei de auxílio, de construir amor todo dia, junto aos nossos irmãos, na lei de auxílio, junto à espiritualidade maior. Salve Deus, mestre André Luiz. Salve Deus, Wilson. Obrigado aí pela deixa. Mestre Walter Hilton, deixe sua mensagem, companheiro. Salve Deus. Salve Deus, mestre André, mestre Carlos, mestre Gilson. Primeiro, o prazer e a alegria de revê-los, né? Há muito tempo que nós não temos essa oportunidade, né? Me lembro muito do nosso comandante, o Trino Ajaran, quando nos colocava juntos, nós três, nessa jornada, né? E hoje é um momento, assim, muito, muito importante. Eu estou muito feliz com esse momento, né? Dizer a você, André, que essa carta que você colocou, essa mensagem de Teneva, ela é muito importante, muito precisa para este momento, né? Ela ali nos alertava tudo que podíamos passar, inclusive das doenças, das epidemias. E o que os mestres Carlos e Wilson, e você também já falou, da confiança que ela tinha e tem no doutrinador, né? Nós somos preparados, enquanto doutrinador, para sermos esse grande farol, né? Eu tenho falado muito na preparação da Tia Neiva, do Pai Prata Branca, no homem-luz na Terra, né? E não é preciso esperar desencarnar para ser luz. Nós podemos e devemos, né, com a consciência, com o conhecimento, com a experiência, com a história transcendental que trazemos, né, com essa sebo, essa bagagem que temos nas mãos, devemos ser este homem-luz. E este momento, né,
mais do que nunca a humanidade, o planeta, a espiritualidade precisa do homem luz, do homem consciente, do homem preparado para processar a transformação, a libertação. Mas primeiro é preciso que cada um de nós faça a sua autotransformação, né? Se torne esta luz, né? Isso só é possível dentro de uma conduta, com amor, né? E de uma consciência. Então, este momento, desta pandemia, eu acho que ainda hoje eu fiz um pequeno texto sobre isso, acho que é uma grande oportunidade que todos nós, toda a humanidade, aí independe de religião, independe de credo religioso, de conhecimento literário, da sua filosofia, das suas tendências, né? Todos nós buscamos crescer e buscar o grande tesouro que cada um tem dentro de si, porque somos centelha divina, né? Somos partículas crísticas. Só que essa centelha, essa partícula crística, no homem, né? E aí qualquer que seja o segmento, é como se estivesse ofuscado por uma nuvem negra que nós mesmos, cada pessoa, cada ser humano criou, né? E agora, pela dor, pelo medo, alguns pela fé, né? Cada um vai buscando despertar esta grandiosidade que tem dentro de si e transformar tudo isso numa grande corrente luminosa em favor de um novo porvir, né? De uma nova vida na Terra, porque o nosso planeta foi preparado para uma vida plena e feliz, mas, como Jesus disse no Evangelho, haverá a separação do joio e do trigo. Tudo é questão de opção, né? Ontem eu estava numa live aqui com um povo e eu li uma cartinha da Tia Ney falando sobre o trabalho que ela disse que tudo depende da vontade, né? Não basta ter o conhecimento, saber tudo, saber explicar tudo, mas não ter a vontade, não exercer o livre-arbítrio para servir bem, né? E nós só vamos servir bem se nós tivermos alcançado ou lutado para alcançar essa transformação interior, né? O Senhor tem o seu templo no meu íntimo. Isso aí depende de religião. É hora de todo homem, todos os homens, todos os seres humanos, toda a humanidade, aproveitar esta oportunidade desta pandemia, que eu tenho dito assim, vírus bendito, né? Para aprender, para crescer, para sermos irmãos mesmos, né? É hora de deixarmos de lado a politização, a polarização, né? Os conceitos e preconceitos, né? Vamos ser irmãos, dando as mãos uns aos outros. Estamos provando que não é a mão física que importa, não é das mãos físicas, né? Agora que não podemos nem dar as mãos físicas, podemos dar as mãos através de uma sintonia de paz, de harmonia, de crescimento espiritual. Por isso que o momento requer de todos nós, seres humanos, vibração luminosa, vibração positiva, né? É aprender a compreender o outro, amar o outro, né? E sem o jogo do interesse, sem os julgamentos e as críticas. Quanto a nós, jaguares, que muitos estão saudosos dos tempos, dos trabalhos, com certeza, uma grande maioria, uma grande parte dos povos vão valorizar mais toda a riqueza que sempre tiveram nas mãos e que às vezes deixavam a mercê. Quantas vezes nós quatro aqui adjuntos, e todos adjuntos, sofríamos correndo atrás de um médico para fazer um trabalho, para completar uma estrela cadente, um turigano, enfim, né? E hoje estão todos aí. Quando vai abrir? Quando vamos voltar a trabalhar? Que bom que tem essa saudade. Que essa saudade sirva para esse grande aprendizado, para esse crescimento. E possamos, então, ao retornar, quando for possível retornar, porque, como já foi falado por Zilson, por Carlos, por André, nós não podemos usar o fanatismo, temos que aprender que o Pai nos pedia, né? Para atender a lei física, quando for possível, retornar. E retornamos realmente plenamente missionários, plenamente doutrinador, plenamente jaguar, consciente da missão e com o templo em nosso hino. Salve Deus, boa sorte a todos.
Meus irmãos, salve Deus. Nós hoje tivemos um dia de alguns relaxamentos, né, através dos nossos governantes. A tendência é essa, daqui para frente. Eu entendo que todo mestre deste amanhecer deve aproveitar o momento para fazer essas reflexões profundas. São reflexões de foro íntimo, não resta dúvida. Ainda hoje eu falava com um presidente que dizia para mim: mestre André, eu estou em casa, estou hibernado, seguindo as recomendações das autoridades, né, tanto governamentais como sanitárias, e tenho refletido muito sobre atitudes, inclusive minhas atitudes que eu tomo, que talvez eu não devesse tomar. E eu, desde a primeira live, eu venho falando sobre isso. O ensinamento que chega para um espírito como o nosso, um espírito espartano, a gente ouviu nossa mãe falando aí, nós somos espíritos espartanos. Quando você atinge esse patamar de começar a se observar, é porque você está realmente entendendo a nossa doutrina. E muitas vezes a gente não faz isso porque a gente está muito preocupado em ver os defeitos dos outros, né? Então, tanto o Carlos, Zilcio, Valteilton tocaram nesse assunto. Eu acredito que a gente está começando a entender essa ficha. As reflexões nunca fizeram tanto sentido para nós. As cartas de Tia Neiva, que a gente lia e muitas vezes ela parecia com aquele tom assim poético, né? E de repente a gente começa a ver a realidade. Ela falou nesse áudio, socorrer o mundo desesperado. Quando a gente ouvia isso, a gente pensava? A gente pensava, bom, mas o mundo não está desesperado, todo mundo sai para trabalhar, ganha seu dinheiro, paga o salário, né? E hoje o que nós estamos vendo? Um mundo desesperado. A gente ouvia no pajezinho as crianças falarem: espalha a luz e a concórdia sobre o mundo atormentado. Hoje nós estamos vivendo o mundo atormentado. Nós estamos vendo o que é globalização, estamos vendo algumas pessoas ainda usando o momento atual, que é um momento perigoso, para interesses próprios, políticos, etc, etc, etc. E o Jaguar, ele tem que se preocupar em colocar em prática todo o ensinamento que ele recebeu ao longo dos anos. Foram muitos os ensinamentos, foram muitas as consagrações para a gente poder usar nesse momento. Eu entendo que a gente deva usar com todo o cuidado, com todo o carinho, porque a esperança lá fora é do Jaguar, né? A nossa mãe fala assim: é um espírito, nós somos um espírito de força e sem medo. Estamos sempre quebrando lanças em benefício de alguém. Eu só anotei os principais tópicos, né? Temos que ser muito verdadeiros. É outra coisa que mexe muito com a gente. Às vezes a força da nossa profissão nos obriga a gente a articular, ser mais esperto, conseguir um conchavo, uma negociação, e na doutrina do amanhecer, muitas vezes, a gente leva isso para dentro da doutrina. Então está na hora da gente se despir desses valores, a gente começar a viver intensamente o nosso espírito e entender o que é que ela quer dizer com esse espírito da verdade. Sermos verdadeiros, ela repete, é preciso que a gente seja muito verdadeiro, aí ela enfatiza. E a gente precisa entender isso colocando na prática. Finalmente, muitas pessoas falam sobre os nossos chamados inimigos, e ela nos alerta que os nossos inimigos estão dentro de nós, né? Que é outra coisa que a gente não para refletir. A gente acha que aquele vizinho, aquele companheiro, aquele colega fez alguma coisa comigo, então ele é o meu inimigo, né? E finaliza dizendo que ela confia plenamente no doutrinador. O doutrinador somos nós, somos os herdeiros da nossa mãe com a Thaís 108. Nós é que temos que levar adiante essa grande jornada. Meus irmãos, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar um pouquinho do mestre Inácio, adjunto Marian, é uma pessoa fantástica, um mestre que levou a doutrina e esparramou por todo o Nordeste.
Então, o Carlos, eu sei que é um grande filho do Marian, mas o Zilcio é filho consanguíneo. Então, Zilcio, fale um pouquinho sobre seu pai e depois a gente passa a bola para o Carlos deixar também uma mensagem. Boa sorte, meu irmão. Salve Deus, André. Por onde eu começo? Olha, Mestre Inácio, eu acho, ele se tornou presidente do Olinda do Amanhecer quando ainda era paciente. Ele, Mestre, meu irmão Disseu, foi ao Vale do Amanhecer, conheceu a doutrina, voltou e, muito empolgado, tinha conversado com o Mário Sassi, trouxe os livros da doutrina e soube que em Olinda existia um templo. Então ele, Mestre Zilda, minha mãe, foi com o Disseu, com o Mestre Inácio. Ele não quis entrar, ficou como paciente, só observando. Disseu e a mamãe entraram no templo. O templo não tinha uma sede, era na casa de uma senhora, e começaram a trabalhar. Depois de algum tempo, quando estavam bem entrosados na doutrina, Mestre Inácio ainda, na época não era Mestre Inácio, o papai ainda era paciente, então chegou uma carta de Neiva, dizendo que, a bem da doutrina, o templo fosse fechado. Na época, o presidente era o mestre que tinha vindo do Vale do Amanhecer e tinha montado esse templo, contactado pessoas aqui de Olinda e montado esse templo em Olinda. E Mestre Inácio, então, ficou, na época não era Mestre Inácio, ele ficou indignado e disse: como é que uma clarividente fecha um templo por uma carta? Então, ele pediu a minha mãe que fosse ao Vale do Amanhecer conversar com essa tia Neiva, como ele falava. Então, ela foi, se encontrou com tia Neiva, e tia Neiva disse: olha, teve um senhor lá que disse que como é que uma clarividente fechava um templo por uma carta? Aí mamãe disse: não, foi meu marido que falou isso. Diga ao seu marido que nós vamos tomar muito cafezinho juntos ainda. E ela contou, então, a mestra Zilda, a razão por que ela tinha fechado o templo. Essa razão diz respeito a algumas atitudes do presidente, que ela pediu que não fosse comunicado ao corpo mediúnico, que ela não passasse adiante, mas ela não iria mais querer que o templo funcionasse sob a direção daquele mestre. Então, pediu que papai fosse ao Vale do Amanhecer, ele foi, conversou com ela e ela disse: meu filho, eu quero que você seja o presidente do templo. Aí ele disse: tia, eu não sou nem médium. Ela disse: meu filho, você é mais mestre do que muitos que estão lá. Então ele voltou, não aceitou imediatamente a presidência do templo, porque sabia que ia ser questionado. Ele é uma pessoa muito inteligente, ele pediu a tia Neiva que colocasse um outro mestre provisoriamente como presidente, pediu que ela mandasse 2 assessores dela para ajudar. E tia Neiva mandou o mestre Paz Leme e o mestre Veronildo. E então eles vieram ao Olinda do Amanhecer e tornaram-se assim os representantes de tia Neiva no templo Olinda do Amanhecer. Teve muita água, correu aí debaixo da ponte, até que Mestre Inácio realmente assumiu a presidência do Olinda do Amanhecer. Na época era numa casinha muito pequena, mal tinha espaço para o atendimento, mas foi nessa casinha que as bases foram mantidas. Depois foi para uma casa maior, e em 1980 nós chegamos, né, onde é o templo Olinda do Amanhecer hoje, aos 2 quilômetros da cidade de Tabajara. Na época, antes disso, antes de chegar antes de 1980, ele dizia: este templo será o ponto de radiação da doutrina para todo o Nordeste. A gente olhava assim, achava meio exagerado aquilo, mas o templo realmente mostrou que isso era verdadeiro. Do trabalho de Mestre Inácio,
no Olinda do Amanhecer surgiram quase todos os templos do Nordeste. Foi uma vida difícil, foi sacrificante, por trás do glamour, né? Existiu muito sofrimento, existiu muita dor, existiu muita luta, mas o trabalho floresceu, o trabalho deu frutos. Quando ele desencarnou, provou-se que ele tinha agido certo, porque o seu trabalho continuou. Nós temos aí mestre Carlos, nós tivemos mestre Severino Gomes, o Olinda do Amanhecer continuou seu trabalho sob o meu comando. Nós temos muitos presidentes desta época que continuaram seguindo as normas, as regras estabelecidas por mestre Inácio. Não foi fácil, inclusive, o seu relacionamento com o Vale do Amanhecer, porque ele não sabia ficar calado, né? Às vezes falava coisas que chegava lá no Vale do Amanhecer, coisas que ele não concordava. Algumas dessas críticas ele percebeu que era assim mesmo, porque no próprio Olinda do Amanhecer começaram a acontecer aquelas coisas, e algumas outras críticas, o tempo mostrou que ele estava correto. Então, tem muita coisa para falar que eu não sei nem por onde fez. Muito bom te ouvir. Você fez eu me lembrar da história da garrafa. Quando... quer que eu fale? Resume essa história da garrafa para nós aí. Quando o mestre Inácio desencarnou, eu me reuni com meus irmãos, Bebeto, Rosângela, e a gente resolveu ampliar o templo. E as pessoas ficavam dizendo, mestre Zilson, mestre Lamberto, estão destruindo a obra do velho, né? Porque estão destruindo o que o velho fez, e quando derrubava a pira era um chororô. Então, aquelas críticas muito grandes, porque a gente estava destruindo o templo que o mestre Inácio tinha deixado. Aí, quando se derrubou o Rande, quando se estava desfazendo o Rande antigo, se encontrou uma garrafa dentro de uma coluna, fechada com cera e um papel dentro. Hoje eu não me lembro mais os dizeres, mas apenas mais ou menos assim. Não sei se quando descobrir essa garrafa, não sei se será século XX, 20 ou 21, mas se foi descoberta essa garrafa é porque quem está à frente entendeu que o tempo tinha que ser ampliado. E mais outras coisas muito bonitas que ele falou. Então, aí o povo descansou mais, porque a gente não estava destruindo o templo de mestre Inácio. Estava continuando a obra dele. Salve Deus. Carlos, deixe também seu relato a respeito desse mestre Inácio, na sua vida também, companheiro. Salve Deus. Salve Deus. Mestre Inácio, eu tenho a honra de dizer e de falar para todos os meus mestres que eu tive um adjunto. Um homem que tinha uma capacidade intuitiva fantástica. E no início da jornada, como o mestre Zilcio colocou, não foi fácil. Éramos poucos, mas éramos juntos, unidos e sempre trabalhando no sentido de dar todo o apoio ao adjunto mariano. E quando mestre Inácio começou essa jornada, como falou o mestre Zilcio, que ele não era nem médio da doutrina, mas na realidade a nossa mãe clarividente já via naquele grande missionário no adjunto mariano um mestre de heranças transcendentais que precisava resgatar no Nordeste todas essas portas da doutrina do amanhecer que se abriram. E foram muitas viagens. A primeira viagem começou depois que nos instalamos já no local definitivo do Olinda. O Trino Ajarã, ele entrou na vida do adjunto mariano. E numa oportunidade,
eu tinha colocado para o Trinajaran que não deixasse Mestre Inácio, para que nós continuássemos firmes e juntos. E veio o templo de Tijipió. Mestre Inácio me convidou para ser o presidente do templo, o vice-presidente do templo. E foram 3 anos em Tijipió, 7 anos em Dois Irmãos, e hoje a gente observa que o adjunto mariano, Mestre Inácio, tinha uma capacidade fantástica, e ele foi aquele que passou o trator, arrancou os tocos, implantou a doutrina. Por muitas vezes, ele reclamava, era firme, forte, mas se você precisasse dele no dia seguinte, ele estava com todo o amor de um adjunto para poder atender e receber e dar a orientação necessária para aquele médium. Então, nós aqui temos um respeito, uma admiração imensa por esse grande missionário. E hoje, como deixou Mestre Zílcio, Mestre Severino, Mestre Carlos, a minha pessoa, como chegou a Fortaleza com Marcos Túlio, chegando no Piauí com Pereira, com Roldão, ou seja, muitos missionários que, na realidade, encontraram um caminho já trilhado pelo nosso adjunto. E a sua fé em Tia Neiva, na Clarividente, era imensa. E ele conseguiu fazer muitos mantras. Cada falange missionária, ele trazia um mantra daquela falange. O nosso templo tem um mantra também trazido. E o Mestre Inácio, ele olhava e via mais ou menos a característica daquele grupo, e ali ele fazia exatamente um mantra que retratava aqueles missionários. Então, eu tive muita sorte de ter um adjunto como o adjunto do Mariano. Foi um grande mestre, nos ensinou bastante, cobrava 150% para que a gente se chegasse, como dizia o Trinajaran, quem passar pelo crivo do Inácio e chegar a 90%, já está muito bom. E é esse resultado que a gente observa do trabalho do Mestre Inácio, porque nós não podemos mudar a história se conta, não se muda. Então, tudo que hoje nós temos aqui da doutrina do amanhecer no Nordeste teve um grande impulso, teve um grande missionário, um grande desbravador, que foi o adjunto mariano, Mestre Inácio. Salve Deus. Salve Deus, Carlos. Você estava falando aí dos mantras, né? E fala um pouquinho mais sobre isso, sobre os mantras. Você ou o Zilson, quem tiver mais habilidade, como é que era isso da parte dele? Como é que era? É intuitivo? Ele tinha esse dom? Pela história da garrafa, dá para perceber que ele tinha essa coisa mística, né? Então, nessa linha aí, fala um pouquinho mais sobre esses mantras. São mantras lindos, mantras de cada falange, mantra da Tia Neiva, mantra do Pai Santa Branca. Fala para nós um pouquinho sobre isso aí, Carlos. Salve Deus. Eu vou deixar que o Mestre Zílcio fale com mais propriedade dos mantras, porque ele vivia mais com o Mestre Inácio, com o pai dele. Agora, o mantra que a gente observa, amanhecer do Recife, amanhecer, de mãos dadas, unindo os corações. Somos também o Mariano do amanhecer. Isso daí é o mantra do
templo de dois irmãos. Então, na realidade, ele usava as figuras, vamos dizer assim, de texto da doutrina do amanhecer. Em nenhum momento maculou nada a doutrina, mas em respeito ao que o Trino Ajaran solicitou, nós não cantamos esses mantras nos nossos trabalhos no dia a dia, trabalho oficial, né? Mas esses mantras contam a história do povo de Mariana. Salve Deus. Salve Deus. Pega a bola. Zilson. Realmente, como disse o Carlos, os mantras são lindos. Ele tinha uma salinha ao lado da casa, onde hoje é o memorial do Mariana. Ele ficava lá na sua máquina de escrever, fazendo a letra e pensando que estava cantando. Aí, às vezes, ele chegava e ia mostrar o mantra, né? Com a voz dele cantando, era muito difícil você dizer que estava bonito. Aí ele chamava Rosângela, e Rosângela ia e começava a cantar. E, realmente, ele fez mantras lindos. Ele fez mantra para os templos, ele fez mantra para cada falange missionária, ele fez mantras para o ministro Mariano, ele fez um mantra para a Tia Neiva, que é absolutamente lindo, para os pretos velhos. Aí, como o Carlos também falou, o Trino Ajaran tinha essa preocupação, quando o mestre Narciso encarnou, de que nós fôssemos o exemplo para os outros templos. Então, ficava muito complicado para o Trino Ajaran se nos trabalhos oficiais, nas consagrações, trabalhos que já tinham seus mantras próprios, ficássemos emitindo mantras do mestre Inácio. Porque começaram a surgir naquela época alguns presidentes também fazendo. Aí ia criar uma situação muito difícil. Então, realmente, exatamente como o Carlos disse, a gente tem essa preocupação de não emitir mantras nos trabalhos. Cada trabalho da doutrina tem seus mantras próprios. As falas missionárias lá no Olinda, quando elas vão para o Abatá, aí elas saem emitindo seus mantras. Dia 30, o aniversário de Tia Neiva, o dia do Apalá, a gente pede sempre para emitir esse mantra que Mestre Inácio fez. Então, realmente, apesar de não ser um mantra, uma consagração a gente não emite, cada trabalho nas entregas de energia não emitem seus mantras próprios, ou, digamos assim, mantras oficiais, realmente os mantras que Mestre Inácio fez são muito lindos. Houve uma época que Rosângela, junto com mais outra ninfa, até a filha de Carlos Magno cantou o hino das Nityamas, fez uma gravação, fez um CD. Esse CD fez um sucesso muito grande, inclusive até em alguns médios no Vale do Amanhecer. Mas realmente, não digamos assim, não são mantras que a gente considera oficiais. Mas o homem era danado. Mantras lindíssimos, que o povo, às vezes é difícil, né, Carlos? Evitar que o povo emita nos trabalhos. Salve Deus. Com certeza. E eu queria só complementar um pouco aí. Na realidade, o nosso adjunto Mariano, ele fazia esses mantras e ele fazia umas odes também para cada componente. Eu tenho aqui a minha carteirinha de Jaguar. E vou dizer aqui uma ode aqui de Tia Neiva, né? Na época. E ele fez uma ode que foi a seguinte: Carlos. O Carlos, esse Jaguar, de galo sabe cantar. Sou bem capaz de jurar, afinal ele é Jaguar. E quem possa duvidar que ele seja um bom Jaguar, é só ouvir ele cantar, de galo como Jaguar. Com fé, ele sabe esperar que o rio vá desaguar no azul límpido do mar, da doutrina do Jaguar, do seu adjunto, o Mariano. Salve Deus. Muito bonito. Salve Deus. Carlos, Valteilton, fala um pouquinho do nosso Trino Ajaran, Valteilton.
da relação aí com o Trino Ajaran, que com certeza todos nós somos ligados a ele. A gente precisa colocar essa história. Eu tenho que deixar você falar um pouquinho também, velho. Salve Deus. Me proporcionou essa vivência, essa convivência. Antes de falar do Trino, eu vou falar um pouquinho também do Mestre Inácio. Eu não o conheci. Eu acho que ele desencarnou um ano antes, ou foi no ano que eu entrei na doutrina. Mas eu me lembro que logo no começo eu estava ainda, eu acho que eu não estava nem emplacado ainda, né? Um dia eu cheguei no templo aqui em Aracaju, era um pronto-socorro ainda, eram poucos mestres, e tinha uma reunião marcada, né? E quando eu cheguei, o mestre, que era o vice-presidente, o mestre Rudérico, né? Disse, mestre, nós queremos que o senhor conduzisse esta reunião. Eu tomei um espanto, agora, vocês estão confundindo, né? Porque eu estou chegando agora, não sei nada da doutrina, não tenho como conduzir a reunião. Isso mas aí botaram a mesinha, eu era só emplacado, eu acho que eu não estava nem emplacado ainda, né? E colocaram a mesinha ao lado do radar. Eu vi que em cima do radar dessa mesinha tinha uma carta, um papel, que era uma carta. Bom, o senhor vai ler, o senhor lê essa carta aí e faça uma análise dessa carta aí para a gente. Fiquei assim, o que eu vou falar? Bom, não sabia nada da doutrina, nem conhecia ninguém, muito menos o mestre Inácio. Aquela carta era uma das cartas do mestre Inácio, né? Que me chamou muita atenção naquele momento, né? Li aquela carta, interpretei o que eu podia alcançar naquele momento. E aquilo ficou na minha memória, né? Bom, a missão foi seguindo, né? Faço as consagrações e passo a conviver mais perto do Trino Ajaran, né? Eu estava sempre no Templo Mãe, sempre ia na casa do Trino, né? E passamos a nos conhecer. E quando chega no Nordeste, o Trino, então, me leva para perto de Zílcio e Carlos. Aí eu volto à memória, mas por que então naquele dia, no comecinho da minha chegada na doutrina, né, eu já tive esse contato com uma lição, um ensinamento do Mestre Inácio, né? E daí em diante passamos a ter uma convivência muito, muito salutar, como ainda hoje temos, né? E o Trino Ajaran foi muito importante nisso, né? E isso me preparou muito, né? O Trino Ajaran, falar do Trino Ajaran é muito difícil porque todos conhecem, né? A obra, o homem que ele era, o missionário que ele era, a capacidade mediúnica, o amor que ele tinha, a sua firmeza, né? Se nós hoje temos doutrina em todo o Brasil, né? Fora do Brasil, né? Devemos ao nosso comandante, né? Como se temos hoje doutrina muito firmada no Nordeste, devemos ao adjunto Marian, né? Mestre Inácio. E ao Trino por quê? Apostou e confiou naquele homem, no Mestre Inácio. Deu as mãos, né? E em nenhum momento deixou de seguir com ele. E hoje nós temos esta grandeza de ver a nossa doutrina estar espalhada por todo o planeta, né? Mas com segurança, né? Com segurança. E tudo fruto do trabalho, do amor, da dedicação, da conduta, da fé e da segurança do nosso comandante maior do Trino Ajaran. Eu tinha e tenho um carinho, um respeito muito grande, né? Vocês sabem disso, pelo Trino Ajaran. Se tivemos alguns momentos difíceis, é natural da convivência, né? Mas eu não arredo um pé, né? Não arredo um pé, uma vírgula, de tudo aquilo que eu vivi e que aprendi com o Trino Ajaran. E sigo fielmente esta doutrina, porque confio plenamente na clarividente e porque pude entender, aprender e confiar plenamente no nosso comandante Trino Ajaran, tá certo? Feliz daqueles que souberam aproveitar esse momento. Quantas vezes, alta madrugada, né? O dia amanhecendo, Zílcio e o Carlos tocando em plantão, um dormia e outro acordava, né? E ali naquele momento, né? Era assim. André pegou isso, né? Outro acordava, né?
E ali, naquele já o dia amanhecendo, vinham as grandes lições, os grandes ensinamentos do Trina Jaran, quando ele mediunizado, né? Quando o ambiente já lhe favorecia, ele trazia coisas maravilhosas para nós, né? Ensinamentos, né? Na sua simplicidade, né? Eu, então, acho que nós devemos muito. Eu diria, sentimos saudade? Não, eu não sinto saudade, sabe por quê? Porque eu sei que vivemos intensamente com ele e vivemos intensamente a obra dele, como intensamente a obra da clarividência. Como eu sei que Carlos Wilson vive intensamente o Mestre Inácio. Porque esses homens implantaram, dentro das leis do Quataí 108, plantaram a doutrina dentro de nós. Foram exemplos para nós. Então, hoje nós temos a segurança que essa doutrina nunca vai ser afetada, nunca vai acabar. Ela pode ter esses momentos turbulentos, que é natural, né? Mas ela está firme, né? E eu tenho uma vibração muito forte, que é um tempo que, espero não esteja longe, todos estaremos caminhando no sol barco, com o amor do Pai Santa Branca. Salve Deus. Muito bom, muito bom. Eu tenho o mesmo pensamento. Carlos, na última live nós fizemos uma manipulação em favor do Rogério Botelho, seu componente, seu vice-presidente, coordenador da Centúria. Deixa alguma mensagem para nós aí a respeito desse irmão. Salve Deus. Salve Deus. Primeiro, eu gostaria de agradecer essa vibração que todo o planeta está fazendo em relação à humanidade, e particularmente em relação ao meu vice-presidente, coordenador da Centúria, também meu cunhado. O Rogério entrou na doutrina antes da minha pessoa. Foi o primeiro da família que chegou à doutrina. Uma pessoa extremamente consciente, equilibrada, uma pessoa altamente capaz doutrinariamente, e aquele que faz o trabalho dos bastidores, o trabalho sem aparecer. É um grande mestre. E hoje ele está tendo a oportunidade de estar numa UTI, com certeza, lutando, porque ele é um guerreiro, pela vida, mas, ao mesmo tempo, a sua presença na UTI está ajudando a tantos e tantos necessitados ali. Ele é um missionário, ele tem um corpo físico, um plexo físico, e ele é um iniciado. Então, nesta oportunidade que a gente observa, a gente diz que, Pai Santa Branca disse que nenhum fio de cabelo seria mexido dos seus filhos no cumprimento desta missão. Porém, tem a questão que se fala exatamente da sua condição kármica. Então, como bom exemplo do mestre Rogério, eu digo a todos, permaneçam no isolamento social. Nós não vemos o nosso inimigo, esse está dentro da gente, mas o coronavírus, ele não avisa quando vai atacar. Então, as últimas notícias que eu tive de mestre Rogério hoje são notícias boas. Ele está no 5º ou 6º dia de UTI, está entubado, mas responde bem ao tratamento. Os primeiros 3 dias foram muito difíceis, estava precisando ajustar determinados detalhes, mas ele está extremamente bem assistido do ponto de vista do físico,
um hospital que tem referência e que tem tido grande sucesso em relação à liberação de pessoas que estão com esse Covid, né? E tem a parte espiritual. É o mestre Arcanos, um Arcanos em dia com a sua mediunidade, um Arcanos que tem consciência da sua missão. Quando eu tomei a decisão de comunicar a todos que ele estava nesta condição, é porque eu acredito na força do Jaguar. Eu acredito que não existem barreiras para que a gente possa ajudar ao próximo. E, com certeza, no momento em que eu fiz essa solicitação, essa comunicação, e pedindo que todos pudessem vibrar, é a segurança que eu tenho que a doutrina do amanhecer, ela está no nosso íntimo. Os valores que o Ataí 38 nos ensinou são os valores de Jesus. Não existem paredes entre nós. E tenho certeza que, à medida que se chega a Mestre Rogério, está se chegando também ao planeta, porque nós estamos vibrando, nós estamos numa sintonia, nós estamos com muita fé, sendo um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quero agradecer a todos os mestres, os adjuntos, de todo o planeta, porque a gente já não sabe, porque, vamos dizer, só tem templo aqui e acolá. Não, tem mestres em todo o planeta. E eles estão vibrando. Eles estão numa certeza que Mestre Rogério vai sair desta situação e depois vai contar a gente essa experiência. Né? Então, meus irmãos, quero dizer a todos vocês que eu estou feliz e que, junto com cada um desses nossos irmãos, nós iremos contribuir, vivenciar, se aproximar de Jesus, para poder libertar e liberar todos os irmãos que estão nesta situação da pandemia, vítimas da pandemia. Salve Deus. Salve Deus. Bom, eu queria convidar a Tiana para ler uma carta da Tia Neiva e depois eu vou passar a palavra para cada um para deixar as últimas mensagens aí para a gente encerrar. Já tem gente lamentando aqui que já vai encerrar, mas nós temos muita coisa ainda para fazer. Queria convidar, agradecer a Valteilton, Zilcio, Carlos, todo mundo que está assistindo online no Brasil inteiro, França, Portugal, Estados Unidos, Japão, enfim, agradecer e dizer que nós estamos aqui, se sempre que pudermos, vamos fazer isso, porque tem sido um trabalho muito bom, muito elogiado, muito esperado pelo mestrado. Ela vai ler uma carta do Tia Neiva, Brasil, celeiro do mundo. Salve Deus. Salve Deus. Antes que eu possa ler essa carta, eu vou falar sobre Olinda do Amanhecer. Há muitos anos, quando eu segui a coordenação, eu mais o André estávamos aprendendo as consagrações das iniciações. Só que houve um probleminha e eu não pude participar. Então, eu ajudava os devas no material. E o trabalho em Olinda do Amanhecer abria, eu ficava lá escutando, e, de repente, depois que tudo abria, vinha aquele hino lindo de Olinda do Amanhecer. Até hoje, eu tenho na minha memória aquele instante, então, aqueles instantes que não foi só um dia. E isso, hoje, vocês aqui, então, muita lembrança. Eu tenho certeza que o mestre Inácio está junto com todos vocês, porque a gente sente a energia dele e sabe que ele fez um ótimo trabalho. Parabéns para vocês, viu? Que vocês continuem sendo esses governos que
leva todo este povo ao grande Cimiromba de Deus. Oh, Deus. Meu Deus. Tia Neiva, Brasil, celeiro do mundo. Meu filho Jaguar, salve Deus. O Brasil será o grande celeiro do mundo. Seu governo atingirá a meta final de desenvolvimento atual. Tudo será pela vontade de Deus. Antes, conflitos, inseguranças, tragédia dos suicidas. Porém, tudo passageiro. Vejo o desenvolvimento de 3 grandes metrópoles que trarão a volúpia feliz, financeira, econômica. Vejo também 3 grandes acontecimentos que até então nunca houve, marcando a marcha evolutiva para uma nova era. E antes que apareçam os primeiros sinais no céu, o Brasil terá grandes descobertas de velhas e poderosas civilizações, minérios, inventos ou descobertas científicas. Aparelhos vão atravessar o céu. Uma densa cortina de neve irá mais uma vez abençoar o Brasil. Aparecerão seres de outra dimensão que não farão nem bem nem mal. Bem, porque o homem se elevará para Deus. Muita água em alguns lugares, erosões normais na terra, porém, nada que desmanche esta linda paisagem brasileira. As ressacas constantes darão tempo ao homem de pensar. Então, o espírito do Eldorado pousará pela eletrônica e tudo se modificará. Estas visões são as mais puras que eu vejo do nosso Brasil, que tanto peço em meus cantos em prece. Peço a Jesus que arranque os meus olhos, quando por vaidade enganar os que me cercam. Com carinho, a mãe Tia Neiva, Vale do Amanhecer, 11/12/79. Salve Deus. Salve Deus, meus irmãos. Vocês viram aí que mensagem forte, né, da nossa mãe. Já estamos com 1h07 de live. Queria agradecer mestre Carlos, adjunto Nerano, mestre Zilcio, adjunto Parlo, mestre Walter Hilton, adjunto Aleso, o mestre Janor, adjunto Janor, mestre Michel, lá em Manaus, que também está aqui, mas o sistema não deixou entrar mais do que 4, né? Aos diversos companheiros que estão assistindo ao vivo, pelo Face, pelo YouTube, pelo Hangout, são mais de 500 pessoas. Pelo Google Meet também, nós estamos em transmissão simultânea. Queria dizer que essa carta hoje, eu acordei com... Desde ontem eu estava com essa mensagem do Eldorado, né, quando a gente realizou uma reunião de presidentes aqui de São Paulo. Foi uma reunião extremamente proveitosa, a Tiana participou também. Tinha quase 30 presidentes. Foi uma coisa assim fantástica. Foi a primeira. E eu lembrei dessa mensagem da eletrônica em nossas vidas. Então, talvez seja isso. Talvez esse seja o momento. É o que a gente tem, é o que nós dispomos. Carlos, Zilcio falaram sobre isso no início, né? Então, vamos começar a refletir sobre nossas atitudes como médiuns. E eu queria passar a palavra para vocês, para cada um dar os seus agradecimentos, né? Finalizar e depois a gente fazer uma prece em conjunto com todos esses mais de 500 pessoas, uma prece Cimiromba e 3 elevações. Vamos começar com você, Zilcio. Boa sorte, meu irmão. Obrigado, André Luiz, pela oportunidade que você me deu. Obrigado a vocês que nos assistem e que todos vocês possam superar esse momento difícil. Como eu já falei em outras oportunidades, ele vai passar. E quando passar, que nós estejamos mais fortalecidos, com mais amor, com mais esperança, e que tenhamos o coração tranquilo, a consciência tranquila, que aproveitamos essa fase difícil para meditar, para nos tornarmos mais fortes, mais equilibrados, que não desistimos,
e continuamos acreditando na força do Jaguar, na nossa missão, na nossa jornada. Muitas felicidades para todos vocês, que possamos continuar juntos, porque a doutrina somos nós. A doutrina é o nosso amor, a doutrina é a nossa união. Esse trabalho que o André Luiz faz é muito importante. Fico feliz de ter participado. Que Jesus nos abençoe a todos. Salve Deus. Mestre Carlos. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Quero agradecer por esta oportunidade deste encontro de hoje, a convite do adjunto ajudando, mestre André Luiz. Tive o prazer de estar aqui, junto com o adjunto Aleso, mestre Walter-Newton, o adjunto Pardo, mestre Zilcio, e com mais de 500 mestres que estão assistindo a esta live. Vamos fortalecer o tempo no nosso íntimo. A Seta Branca precisa de nós. Chegará o momento, meus irmãos, que nós teremos a segurança para o trabalho espiritual com muita firmeza. Se observarmos essa carta, Brasil, celeiro do mundo, nós também temos pátria do Evangelho. Então, o Jaguar veio no Brasil, e aqui nós estaremos prontos para o atendimento, para o socorro final. Para isto, é necessário que, neste momento, cada um possa fazer a sua transformação interior, porque o planeta parou por uma necessidade. Acredito até por uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Então, estamos juntos com a família, estamos no nosso lar, o seio da família. Então, aproveitem esses grandes momentos, este reencontro com a família, para fortalecer a sua fé, para fortalecer o seu espírito, e você ter a segurança que você estará mais forte e, com certeza, meus irmãos, cada um irá aproveitar cada segundo das oportunidades que forem concedidas no trabalho espiritual. Muitos estávamos acostumados com o uniforme. Muitos estávamos no templo, mas não estávamos em sintonia. Hoje nós somos obrigados a não estar no templo físico, mas estamos em sintonia, fortalecendo o nosso sol interior, se espiritualizando e formando esse grande poder da doutrina do amanhecer, que é a prece de meio-dia, de 15 horas e das 20 horas. Salve Deus. Boa sorte a todos, felicidades e obrigado pela oportunidade. Mestre Walter-Newton. Salve Deus, meus irmãos, meus mestres. Mestre André, primeiro, lhe agradecer. E só você mesmo, como o Tinu falava, né, que sabe lidar com essa parafernália, né, de nos proporcionar esse momento, né, esses momentos, né, desse encontro. Hoje fui muito feliz por esse momento e por poder estar compartilhando, vivendo, né, dividindo esse momento com o Carlos, com os Ilsos, né, os companheiros de tantos anos de jornada, né, que hoje me traz uma alegria muito grande, né. E dizer a todos que estão nos assistindo, os adjuntos, em todos os jaguares, por todo esse nosso planeta, né, que esta é uma grandiosa oportunidade que nós estamos vivendo, né? É realmente a oportunidade desse renascimento do homem novo, né? O homem novo, o homem iluminado, o homem luz, né? Este homem luz está a nosso dispor, está dentro de nós, e cada um deixar que a sua luz possa refletir, né? Cada um formar um elo luminoso para uma grande corrente em favor de toda a humanidade, que é tudo que essa humanidade precisa. Eu tinha dito que, neste momento, nunca se rezou tanto, nunca se fez tanta prece na humanidade, e aí, independente do credo religioso, tanto nós, jaguares, como demais religiões,
doutrinas, seitas, enfim, né? Onde todos estão formando a corrente de luz. E essa energia luminosa, esse ectoplasma iluminado que nós estamos a liberar, ele é muito importante para reabastecer o reservatório universal, para dar condição dos grandes iluminados poderem operar em favor do controle desse vírus, da cura e da transição do planeta, né? Aí, realmente, nós entendemos qual o papel do missionário, né? Não basta estar de uniforme, né? É necessário, quando voltar, estar de uniforme, fazer os trabalhos acontecerem, mas o que é importante agora é essa sintonia, mãos dadas, né? De mãos dadas no amor, na esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. Isso nós dispomos das condições. Fomos preparados para isso. E Jesus, que é o Pai Santa Branca, que os nossos ministros, que a nossa Mãe Divina, quanto a 108, Mãe Yara, possa nos favorecer, nos dando sempre outra parte como esta. Vamos para que tenhamos logo outras oportunidades desta natureza para continuar com a nossa missão, mesmo à distância. Boa sorte a todos, Jesus pague a todos. Salve Deus. Meus irmãos, salve Deus, eu só tenho também a agradecer a Deus, ao ministro Ajuvano, ao ministro Ajaran, ao nosso querido Pai Santa Branca, por essa intuição, né? Às vezes a coisa vem, você não sabe ao certo, fica temeroso, mas o Carlos é muito ocupado, o Zilson também, como ocupado? Tá todo mundo está com tempo agora, né? E aí eu liguei o Carlos. Eu estou até sem relógio, ó. Nem relógio eu também, ó. A banda do relógio tem mais de mês. Então, meus irmãos, é maravilhoso quando a gente consegue fazer essa doutrina verdadeira, a doutrina do amor. Eu tenho certeza que nossa mãe, com a Thaís 108, está muito feliz. Onde ela estiver, o ministro Ajaran está projetando nesse instante sobre todos nós. Então fica aqui o meu agradecimento. No fundo, eu não queria sair daqui, não é? Mas a gente tem que encerrar, então eu convido a todos para a gente ficar de pé, aqueles que puderem, né? Porque às vezes os equipamentos aí não permitem. É só afastar um pouquinho da câmera, aí dá para afastar um pouquinho da câmera. Vamos fazer uma prece? Salve Deus, Jesus divino e amado Mestre, nesta hora precisa, meu Pai, unidos em Teu santo nome, pedimos que todo este povo bendito que está em sintonia com vós possa receber a emanação de nossa mãe com a Thaís 108. E o nosso querido Pai Santa Branca, com seus médicos de cura, os cavaleiros verdes, os cavaleiros de Oxóssi, possam derramar sobre nós a sua proteção, que o nosso coração possa receber neste instante a força bendita da união, do amor, da tolerância e da humildade. Meus irmãos, em Cristo Jesus, vamos fazer a nossa prece Simiromba, em seguida, doutrinadores, 3 elevações. Salve Deus. Ó Simiromba do grande Oriente, mundo encantado dos Himalaias, faz a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir no avanço final. Faz em mim a verdadeira força do Jaquim, ó Simiromba dos mundos encantados. Em breve estarei sobre o leito. Jesus, o sol da vida, transmitirá por mim os mantras poderosos para a libertação dos vales negros da incompreensão. Ó Senhor, até contigo nada temerei. Doutrinadores, 3 elevações. Bátala! Bátala! Entrego neste instante mais a tua ovelha para Deus. Bátala! Bátala! Entrego neste instante mais esta ovelha para Deus. Bátala! Bátala! Entrego neste instante mais esta ovelha para Teu reino.
todos. Em nome do Pai. Em nome do Pai, Em nome do Pai, do Filho, Filho do e Espírito. Salve. Graças a Deus. Boa sorte a todos. Eu vou fechar aqui, ainda vou continuar no Google Meet. Alteildo, se você quiser ir lá para o Google Meet, o pessoal está esperando a gente lá. Um abraço e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, Zilson. Obrigado, Carlos. Um abraço a todos. Zilson, Carlos, foi muito bom. Tudo de bom. Salve Deus. Salve Deus. Deus ilumina a todos.